quando a sua vida está um caco. Vamos começar com Jó, capítulo 1 até o versículo 6. Vocês vão abrir a Bíblia 3 vezes, tá? Do versículo 1 até o 6. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comer e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Agora vai para Jó 2, 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra, veja que foi Deus que começou o diálogo. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhes nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face, disse o diabo. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como uma doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó 42, versículo 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Diga: um anel de ouro. Continua. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, o da outra Késia, o da terceira Queren Hapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Essa é a história de um homem qualquer, mas de um homem crente, um homem íntegro, e um homem que não errava e não pecava. Jó no hebraico significa odiado. A única pessoa que o odiava era Satanás. Todo ataque sincronizado contra a vida de Jó, que perdeu filhos, bens materiais, perdeu tudo, porque toda a parte industrial, comercial,
daquele lugar do Oriente estava debaixo das mãos e do governo de Jó. Ele perdeu todos os seus 10 filhos, ele perdeu toda a sua integridade, e ele foi lotado de úlceras da cabeça aos pés, ficando apenas na carne. Todo ataque contra Jó foi algo que Deus permitiu. Satanás estava passeando sobre a terra, porque ele não tem o que fazer, ele passeia. Então ele fica passeando e se apresentou-se entre os anjos, e Deus deu o desafio. Está vendo, Satanás? O meu servo Jó, ele é íntegro, ele me ama. E foi nesse momento que Jó disse: não, tira tudo dele, que você vai ver que ele não te ama. E foi nesse momento que foi ali embatido um jogo de xadrez, onde Deus sabia onde isso ia terminar, e Deus sabia que ia terminar na dupla honra na vida de Jó. E todas as vezes que você passa uma grande luta, Deus já viu o final dela, e o final dela é que você vai receber a dupla honra, porque Deus não se alegra do roubo da iniquidade, mas Deus se alegra na justiça. E Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Cada movimento de peça era para que Deus usasse o homem para humilhar Satanás. Nós estamos na terra para glorificar a Deus e destruir as obras do diabo. Quanto mais santo você for, você será mais usado para Deus levantar você que nem um troféu e dizer: este é meu filho amado, que me dá muita alegria. Todo ataque covarde foi para acabar com o sacerdócio de Jó. Jó acordava de madrugada para falar: se meus filhos pecarem, eu peço perdão. Quer dizer, nem pecado tinha, mas ele já se precavia. Esse sacerdócio de Jó era mais importante que tudo, porque o diabo não quer o seu dinheiro, o diabo não quer o seu marido, o diabo não quer sua esposa, nem o seu carro. O diabo quer o seu sacerdócio, aquilo que você é com Deus. Tudo que acontece aqui na terra precisa passar pelo tribunal da justiça do céu. O que nós vemos ali foi Satanás apresentando provas contra Jó, Deus ouvindo e mostrando para o próprio inferno e para os anjos que Jó era inocente. Tudo passa pelo julgamento. Deus não queria amaldiçoar a Jó, sim abençoar, mas mostrar para a humanidade que este embate jurídico entre acusador, juiz e advogado sempre acaba com Deus vencendo. Deus abençoou e abençoava a vida de Jó, porque Jó tinha 4 grandes princípios. Ele era íntegro, justo, temia Deus e ele era bondoso. Só isso já chamou a atenção do inimigo. Ele já tinha a marca do sacerdócio. Nós temos um acusador e uma guerra espiritual em que nós não podemos admitir que ela exista. Agora, todas as nossas queixas são levadas a Deus. Todas as nossas orações são levadas a Deus. As nossas transgressões, os nossos pecados. E mais, Deus, Ele é justiça. E Ele ouve todas as acusações. Só que o código civil de Deus é um código espiritual chamado livro da vida, onde tem o meu e o teu nome. Então Ele olha e fala: não, este homem e esta mulher, eles são salvos. Então o diabo não toca naqueles que são nascidos de Deus. Satanás só pode tocar em 3 coisas na sua vida: o que você tem, o que você ama e o que você é. Satanás falou sobre coisas de fora da vida de Jó. Eu vou levar os seus filhos, coisas externas. Eu vou levar os bens, eu vou levar as ovelhas, eu vou arrebentar e posso levar tudo. Mas ele não tinha poder de entrar dentro de Jó e arrancar a fé de Jó.
Jó estava destruído, mas ele tinha fé. O inimigo nunca vai ter poder de arrancar a fé de um servo de Deus. Ele pode tirar tudo, te jogar numa ilha, mas ele não tem poder de roubar a fé que vence o mundo. Ele não tem poder de roubar aquilo que Deus colocou na essência da alma do homem. Ele sabe como nós fomos feitos. Ele viu, pegando do barro, formando algo que não era, através de uma lama e de uma água. Ele viu Deus nos fazendo. Os anjos ficaram abismados com a ciência que Deus tinha para nos fazer perfeitos, por dentro, por fora. Mas ele não sabia o que Deus tinha colocado dentro do homem. Nem os anjos conseguem entender a paixão que Deus tem pela sua criação e o cuidado que Ele tem. Deus nos criou e foi o sopro de Deus que nos deu fôlego e vida. Então ninguém conhece os segredos entre o homem e Deus. Ele só te respeita, Deus, assim disse Satanás, pelo que Ele tem. Você mesmo tem abençoado Ele sem parar. Destrói tudo que ele tem, que com certeza ele vai te amaldiçoar. Daí começam as desgraças. Chega um servo e diz assim: roubaram os bois, roubaram as jumentas, mataram os empregados. Jó não tinha nem respirado com a desgraça. Chega outro e diz assim: olha, Deus mandou um fogo, ele não sabia de quem que era o fogo. E olha que tem muita gente assim, né? Ah, Deus mandou fogo, e era fogo do diabo. O diabo mandou fogo ali, matou todas as ovelhas e os empregados. Só sobrou eu para contar. De novo, Jó não respira. Quando ele pensa que acabou a desgraça, levaram todos os camelos, mataram os empregados. Daí quando ele pensa que acabou, ele aí chega, vem um outro e diz: veio um vento muito forte no deserto, atingiu os 4 cantos da casa, a casa desabou e todos os seus filhos morreram. Espera aí, tem alguma coisa esquisita, não é normal o que aconteceu comigo. Se não é normal o que aconteceu comigo, é sobrenatural. E se é sobrenatural, é um ataque. E se é um ataque, Deus está na parada. Deus está nessa história. Você sabe do que eu estou falando. Existem coisas que você fala: peraí, para tudo. Para tudo, que isso não é normal. Então isso é sobrenatural. Mesmo sendo uma desgraça, de vez acabar com a fé de Jó, levantou a fé de Jó. Porque ele pensou: eu estou no meio de uma guerra espiritual. Como assim? Derrubou os 4 ventos da casa, os 4 cantos da casa, norte, sul, leste, oeste. Tem o dedo de Deus nisso. Eu não sei o que é o propósito, mas eu me submeto a Ele. Eu não sei o que é, mas eu sei que Deus está no controle. Então Ele me vem e rasga as vestes, rapa a cabeça e se afasta de sua casa. Jó recebe a visita de Satanás, que sopra sobre ele uma doença, que de repente ele olhou, era como uma lepra, mas não chegava a ser uma hanseníase. Ele ficou inteiro branco, ele perdeu as unhas, por isso que ele se coçava com um caco. Ele estava com o seu corpo inteiro purulento, ninguém sabia que doença era essa. Essa doença arrancou a parte mais frágil da boca, do nariz, e ele foi ficando completamente destruído e deformado. Ele ficou escamado, ele ficou com a carne podre. Ele disse que a carne dele enegreceu. Ele ficou com a carne podre. Ele começou a apodrecer. Era onde não havia também uma circulação de sangue. E eu não sei se a cartilagem do corpo começou a cair. Eu não sei se ele perdeu o nariz ou não. Eu só sei que ele não tinha unha, e ele tinha que se coçar o tempo inteiro com um caco. E quando você joga um caco e se coça com uma telha, você vai estar destruindo
a sua carne, e a Bíblia diz que existiam vermes dentro das feridas, não existia antibiótico, ele estava dos pés à cabeça destruído, e quanto mais ele mexia, mais ele chegava no osso, mas ele não podia chegar no osso, porque teve um limite o desafio, era pele por pele, é só a pele, Satanás é só na pele, então aquela pele foi inteira destruída, arrebentada, aquele homem perdeu a boca, ninguém sabia se ele estava rindo, se ele não estava, ninguém sabia o que estava acontecendo com ele, e ele teve que fazer uma escolha, ou ele se afastando da cidade, ou ele construía uma cova, e entrava nesta cova, ou ele ia para algum leprosário, ou ele ia para algum lugar onde as pessoas estavam caindo aos pedaços. Essa é a cereja do bolo. Ele olha e fala: eu prefiro a cova, eu prefiro a morte, do que andar perto de pessoas que vão me colocar para baixo e me destruir de qualquer forma. Eu prefiro a morte, eu prefiro ficar sozinho com Deus, do que ficar perto de pessoas que estão destruindo-se a si mesmas, pessoas que vão abalar minha fé. Eu vou olhar para elas e não vou ver paz, não vou ver Jesus, não vou ver cura, não vou ver Deus. Então na hora do vamos ver, a atitude mais sábia é você falar: eu prefiro ficar com Deus no buraco. Então ele me constrói uma cova de 7 metros, e ele entra dentro dessa cova, para que os chacais não pegassem ele no deserto, com o cheiro das feridas. Então esse homem ficou ali durante meses, sozinho, fora da cidade, e muitas pessoas falavam, jogavam comida que nem lixo para ele, e deviam falar para ele: por que você não vai para aquele lugar onde tem pessoas caindo aos pedaços? Por que você não vai para aquele leprosário? Por que você não vai para aquele lugar onde alguém pode cuidar de você? Mas ele pensou: esse lugar vai me matar, lugar onde eu vou ver pessoas morrendo. Eu prefiro ficar em eu e Deus, porque eu creio que no final Deus vai me visitar, e Deus vai me arrancar da morte. Isso tipifica muito o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, quando todo mundo pensou que a morte ia nos alcançar. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O véu se rasgou de cima para baixo, para não falar que foi alguém que cortou. Eu e você podemos entrar hoje no Santo dos Santos, porque ele estava ali, e ele deu um grito em que a humanidade inteira se chacoalhou, onde houve terremoto e onde pessoas ressuscitaram. Ele gritou: está consumada a tua ressurreição. Recaia labachuri anderebalaia. Escolheu a cova. Na cova, o cheiro ia ficar mais contido, não atrairia os chacais. Os chacais eram os mensageiros da morte. Aqui ninguém me acha, aqui eu não fico do jeito que alguém pode vir e me matar. Não, eu já estou destruído, então eu prefiro que Deus me reconstrua. Se eu estou destruído, eu prefiro que Deus me visite. Se eu estou sem dinheiro, eu prefiro que Deus abra as portas. Se eu estou sozinho, eu prefiro que Deus me dê amigos, do que sair correndo atrás dos outros. É exatamente assim que Jó se posiciona. Todo ataque contra ele teve um grande limite. Todo ataque contra a tua vida tem limite. Teu lugar não é no meio da doença, não é no meio da morte. Tem pessoas que gostam. Você vê quando você vai numa sala de doenças, tem pessoas que adoram falar. Eu fico no celular vendo coisas nada a ver, mas eu escuto pessoas falando: ah, você viu que saiu um novo exame, que saiu isso, e que saiu aquilo. A pessoa saboreia a enfermidade. Mas Jó não era assunto de Jó.
quando a sua última esperança te fere. Jó estava lá curvado, parado, coçando, chorando, morrendo de dor. Imagina a dor que ele tinha. Não tinha tramal, não tinha nem novalgina, não tinha nada para parar a dor desse homem. E ele estava lá se coçando. E de repente, naquele buraco escuro, ele ouve uma voz conhecida: Jó, Jó, Jó. Ele: meu amor, é a minha esposa. Ela lembrou de mim, ela trouxe um pudim, ela trouxe um Kit Kat, um brigadeiro, ela trouxe alguma coisa. Ele disse: amor. Ela disse assim: tu ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Esse amaldiçoa não é nem amaldiçoa, na verdade é abençoa. Mas esse amaldiçoa eles traduziram para mostrar como ela era tiradora de sarro. Ela chegou zoando: abençoa o seu Deus e morre. E aqui traduziram para amaldiçoa, porque a intenção dela foi falar exatamente isso. Amaldiçoa o teu Deus. Quando a tua última esperança te dá uma nas costas, você não sabe nem para onde você vai. Você vai conhecer quem são as pessoas que estão do seu lado quando você passar necessidade. Você vai conhecer quem são os seus verdadeiros amigos quando você passar necessidade. Você vai conhecer quem são seus verdadeiros familiares quando você passar necessidade. Quando a gente é jovem, a gente acha que todo mundo é nosso amigo. Só que a gente demora para aprender que não é bem assim. Pergunte para um pastor quem são os amigos dele. Pergunte para um pastor se ele prefere ser destruído junto com outras pessoas, ou se ele prefere abrir uma cova e ficar ali esperando Deus. Ali ele pensou: até minha mulher, até você. Quantos casais se convertem? O homem se converte, a mulher não. Aqui tem alguém assim? Você se converteu e o outro lado ainda não? E muitas vezes, se você voltar com a cara cheia de pinga com metanol, ele vai falar: que bênção, meu amor. Mas se você falar que está vindo da igreja evangélica, você vai arrumar um problema absurdo. Só que Jó era paciente. Existe uma frase que diz: a paciência de Jó. Só que Jó estava impaciente. Com a sua dor, nós perdemos a paciência. Quem aqui já ficou com dor, sabe que com dor você, até um cachorrinho bonito com dor, ele te vira o dente. E ele disse: tu falas como uma louca, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Ali, aquela mulher foi embora, e ele pensou: acabou meu quindim, meu pundim, acabou, e eu vou ficar aqui jogado, e não vai vir mais ninguém. Jó prezava o valor de Deus, mais do que seus bens, sua família e sua saúde. A relação que Deus tinha com Jó, era a mesma que Jó tinha com Deus. Você conseguiu entender o que eu falei? A relação que Deus tinha com Jó, era a mesma que a Jó tinha com Deus. Nem sempre vai ser recíproco a relação que você tem com seu marido e a relação que ele tem com você. Talvez você se doe mais, talvez você ame mais, e ele faça muito menos isso. Dentro de uma amizade, talvez você dê, e você não receba absolutamente nada. Você é amigo dessa pessoa, e essa pessoa não é sua amiga. Só que aqui era diferente. Do mesmo jeito que Deus era apaixonado por Jó, Jó era apaixonado por Deus. Ele amava Deus sobre todas as coisas, mais do que tudo. Jó questiona:
Jó, sem querer, acertou que era um tribunal em sua reclamação. Ele nem sabia que era um tribunal, mas ele acertou. O tribunal pele por pele, aonde você fica sem pele, ele não vem para todos. Ele vem para aqueles que Deus sabe que vai resistir o diabo e ele vai fugir de você. Ele sabe que esse tribunal você aguenta, porque você não tem medo da morte, você sabe que você tem a vida eterna, você não tem medo das pessoas passarem e falarem, olha, ele já está na cova. Você não tem reputação, você não liga por aquilo que as pessoas falam, se você é pobre, se você é feio, se é bonito, você se importa muito mais com a dignidade, o que Deus pensa de você, do que o que as pessoas acham. E Jó era assim. De repente Jó, ele solta uma frase que eu quero que você preste atenção, que ele disse assim: se ao menos eu soubesse onde encontrar a Deus, iria ao seu tribunal, exporia minha causa e apresentaria meus argumentos. Gente, como ele sabia isso? Olha como você, quando está no espírito, é sinistro. Olha você quando está falando em línguas, as coisas que você fala. Por que o Todo-Poderoso não marca uma data para seu juízo? Ele perguntou. Porque que os que o conhecem esperam por ele em vão? Espera aí, ele acertou sem querer que era uma audiência. Ele acertou sem querer que era uma audiência. Como eu e você acertamos sem querer o que está acontecendo com a gente quando a gente fala em línguas. O homem que fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus. E você de repente está lá, bassacaia, lamanaia, e você está falando coisas espirituais. Essa é a importância de você guerrear em línguas. Mas de repente, ele acertou sem querer, mas acertou em espírito. Mas ele terminou achando a mesma coisa que eu e você. E o que nós acharíamos? O que eu fiz de errado? Qual é a minha rebeldia? Qual é o meu pecado? Por que te afastas de mim? Por que me tratas como teu inimigo? Você me atormenta que nem uma folha soprada pelo vento. Você perseguiria Deus uma palha seca? Daí que Jó queria? Uma teofania, uma incorporação, que aparecesse o próprio Deus. Ele estava esperando o que eu e você esperamos, que viesse um profeta do além, xaracaia, namacaia, labacaia, glória de segunda casa, Jó, você vai ter mais 10 filhos, vai ser restituído. Era isso que ele queria. É o que eu e você queremos o tempo inteiro. Mas Deus não respondeu nada disso. Sabe o que Deus respondeu? Sobre a natureza, sobre o hipopótamo. Deus responde apontando para seu poder. Meu Deus, eu passando uma luta. Deus, você vai falar de hipopótamo? Eu estou sentado numa cova, eu estou destruído, cheio de bolhas pelo corpo e feridas purulentas, e você vem me falar, olha para o hipopótamo. Quando Deus responde para Jó, ele não responde no iPhone, ele não responde através da boca do profeta. Mas sabe como Deus respondeu? Não tinha profeta ali, o único homem íntegro e bom era ele. Como é que Deus me responde para Jó? No meio de um redemoinho, o Senhor responde a Jó. Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepara-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Deu uma esculachada nele, chamou ele de ignorante. Apareceu no redemoinho. Deus se manifesta no livro de Jó, não na terapia, não nos melhores médicos, nem nos melhores hospitais. Ele é o médico dos médicos, ele é o advogado dos advogados. Então Deus se manifesta na vida de Jó, no livro de Jó, através da terra, através do mar, através da luz do dia, através da neve, através da chuva, das estrelas, dos leões,
dos corvos, das cabras, dos jumentos, dos bois, dos avestruzes, dos crocodilos, das águias. Se você pegar o livro de Jó, Deus dá uma aula de biologia para ele. Então você ora e Deus nunca vai responder aquilo que você quer ouvir. Nos primeiros capítulos, o diabo aparece, feriu a carne e sumiu. Sumiu. Deu pontapé inicial na guerra. E quem é que terminou essa confusão? Os amigos de Jó. Porque o diabo e Deus sempre vão usar pessoas, ou para te levantar, ou para te derrubar. O que o diabo mais quer é que você case com pessoas erradas. O que o diabo mais quer é que você abra seu coração para o inimigo. O que o inimigo mais deseja é usar pessoas na terra para te ferir e arrancar teu sacerdócio. E a gente não consegue entender isso, e a gente vive com bode dos outros. Pô, esse cara é um trouxa, ou cara bobo, ou mulher maluca. E no fundo eles estão sendo usados pelo diabo. Tudo tinha a ver com pessoas. Jó só recebeu o dobro depois de liberar o perdão. O mundo espiritual usa pessoas o tempo inteiro. Quem que vai falar de Jesus para você? Uma pessoa. Quem que vai tirar dos caminhos de Jesus? Outra pessoa. Quem é que vai levantar você? Uma pessoa. Ela te dá um aumento salarial. Quem é que te derruba? Aquele que te manda embora. Pessoas, elas podem ser usadas tanto por Deus como pelo próprio Satanás. De repente Jó tinha 3 amigos, e um veio e falou: Jó, não é possível, eu não estou te reconhecendo, você não está pele e osso, você só está osso. Eu vou tentar trazer, isso aqui é no meu capítulo de Priscilas, capítulo 8, e eu vou trazer uma mistura que nós temos lá no deserto, para atacar na tua ferida. Espera aí que eu volto, eu vou trazer mais 2 amigos que você ama. E voltou depois de dias, ficaram 1 semana no buraco ali com ele, olhando. Daqui a pouco um resolveu abrir a boca. Sabe o que ele me solta? O que todo amigo idiota faz: joga o BO em cima dele. A intimidade fez com que ele soltasse isso aqui: você não olha para o órfão e a viúva. Daí o outro abre a boca e diz assim: seus filhos morreram porque você pecou. Daí o outro abriu a boca e disse assim: você é um hipócrita e um mentiroso. A dor que o diabo causou foi grande, mas a dor que os amigos causaram ampliou a dor física e rasgou Jó no meio. Se tem uma coisa que destrói um homem ou uma mulher, é quando as pessoas pela qual você entregou a sua vida, deu a sua vida, elas te traem. É uma dor que você não sabe explicar. Você fala: mas eu dei tudo, eu ensinei tudo, eu ensinei a Bíblia para essa pessoa, eu sentei com ela, eu fiquei horas ouvindo as bobagens que ela tinha para me falar. Daí depois ela fala: olha, Deus mandou eu abrir a minha igreja. Bola de aço. Daí você começa a pensar: não estou nem aí porque você abre, eu estou arrebentado pela mentira que você ainda falou que foi Deus. Deus não levanta ninguém para ferir ninguém. Deus não quebra princípios que Ele mesmo criou. E Ele criou o princípio da honra. Então de repente, aquelas palavras dos melhores amigos dele ampliaram a dor de Jó. O que rasgou Jó não foram as vestes, foram as palavras.
E ele disse assim: Deus, os meus irmãos se mantêm afastados, meus conhecidos se voltaram contra mim, minha família se foi, meus amigos chegados me esqueceram, meus hóspedes e criadas me consideram um estranho, para eles sou como um estrangeiro, quando chamo meu servo ele não vem, eu tenho que suplicar. Antes ele andava todo mundo em volta. Jó, entrou um mosquito na sua roupa, Jó, tem um pernilongo te rondando. Mas a hora que ele estava na pior, ninguém nem ouvia a voz dele. Ele diz assim: o meu hálito, o meu bafo enoja minha esposa. Como ele sabe? Porque ele deve ter falado: amor, ela, meu Deus do céu. Antes, que quando ele era rico, ele podia ter o bafo que fosse. Quando ele era o homem mais poderoso do Oriente, esse cara podia não ter nem dente, que ela ia falar amor. Só que agora ele não tinha nada. Ela disse bafo de onça. Sou rejeitado pela minha própria família. Até as crianças me desprezam. Quando eu me levanto para falar, me dão as costas. Você vê que ele tenta falar com as crianças que passavam na cova. Quer dizer, quem tenta amizade com criança é porque está bem ferrado mesmo. Se você quer ficar amigo de quem tem 5 anos, é porque você está zoado, cara. Não é? Quando você está na pior, você, ei amiguinho, vem cá, vamos brincar, jogar bolinha de gude. O cara me levanta, crianças, todo mundo, uma caveira, jogavam coisa nele, fugiram. Meus amigos chegados me detestam, aqueles que eu amo se voltaram contra mim. Eu fui reduzido a pele e osso, escapei da morte por um triz. Uma semana com os amigos olharam e falaram assim: a gente vai embora porque você tem culpa de tudo. Os amigos sentiram a dor dele, mas não quiseram entrar na cova dele. Os discípulos amavam Jesus, mas não quiseram ficar perto da cruz. Ninguém quer ficar dentro da sua dor. E aprenda isso para você não criar expectativas erradas. Até o seu marido vai uma hora, ou até a sua esposa vai dar um perdido em você. Ninguém aguenta ficar perto de dor se não esteja recebendo para isso. Chegou uma hora que os amigos falaram: eu não vou entrar na dor dele, porque está me fazendo mal. No começo, quando você está de luto, vem todo mundo. Ai, vou dormir aqui. Eu fico olhando, eu já sei como é que é. Por quê? Porque a pessoa está com dor. Ela não está nem aí para a sua dor. Ela não vai conseguir dormir na casa dela, vai para a tua. Daí depois que a dor dela melhora, você não vê mais ninguém. Porque ela não quer entrar na tua dor. Então ela pensa: o problema é seu, se vira aí, dá teus pulos. E é exatamente assim que fizeram com Jesus. Ninguém quis entrar na dor de Jesus. Enquanto achavam que Jesus ia ressuscitar, estava todo mundo no Getsêmani. Mas depois que levaram Jesus, cada um saiu correndo para um lado. Não aguento. Não aguento ver o sangue. Não aguento ver a dor de quem eu amo. Não é ruindade. É preservação da espécie humana. Não é a pessoa que é ruim, mas é a carne que é egoísta. Mas só fica um Deus. Só fica um Deus. E Ele é o bastante. E Ele é o suficiente. Ele faz Bildad e Zofar. Achava que era sintoma de um pecado não confessado. Deus estava punindo. Jó, reconhece seu pecado. Agora imagina deixar um cara com um BO desse num buraco, os lobos tudo em volta. Daí tem aquele barulho da noite que é assim, ó. E o cara enfiado no buraco.
Só que acontece uma coisa tão linda. Jó ficava procurando os pecados dele. Será que eu fiz, cara? Será que eu olhei para alguma mina? Será que... Daí você começa a ficar idiota. Quando você é torturado por Satanás e pelas pessoas, você começa a achar que você fez coisa que você não fez. É como você ter uma mulher ciumenta que te tortura, e chega uma hora que você vai falar: realmente eu preciso tomar cuidado com os meus olhos e meus gestos, só para não perder essa pessoa. E é exatamente assim que Satanás faz. Você começa a pedir perdão pelo que você não faz. Eu vi meu irmão aqui atrás dessa prancha, o apóstolo Rina, pedindo perdão por coisas que ele não fez. Mas ele estava tão acusado, ele estava tão destruído, que ele preferia fazer isso. E é exatamente assim que Jó estava se sentindo. E é aí que Jó começou a perder a força. Ele já tinha perdido a pele. E de repente, Deus olhou para a vida dele, porque ele disse: eu não quero mais viver. E na hora que Jó olhou e falou: me arranca daqui, eu não quero viver mais. O grito que todo mundo dá quando não aguenta mais a vida: eu não aguento mais. Só crente faz uma oração dessa. Só quem é muito amigo de Deus tem coragem para ser levado. Deus me leva. Quantos aqui já pediram para Deus te levar? Deus me leva, porque eu não quero ficar aqui, eu não aguento mais. Essa terra não foi formada para mim. Eu não tenho nada a ver com essa gente. Isso é oração de quem tem ousadia e amizade com Deus. Isso não é oração de covarde nem de suicida. Deus vai mudar a sua sorte, como mudou a de Jó. Deus vai mandar um vento hoje e vai te tirar do buraco. Deus vai reconstruir tua vida. Você vai sair daqui revigorado. Arabacaialaia, ele ainda continua naquela cova fétida, fedida, mas ele ouve um barulho estranho lá no alto. Ele não ouve mais barulhos estranhos ao redor. Os chacais se silenciaram, os macacos, as onças, a mulher desagradável e os amigos inúteis sumiram, mas ele ouve o vento lá de cima, enquanto ele está curvado, tentando se aquecer. Ele ouve uma espécie de tempestade movendo a terra, só que a Bíblia diz que o barulho está aumentando. Ele não pode sentir porque ele está dentro do buraco, mas ele pode ouvir. Então eu vim aqui para te dizer que você não precisa sentir nada, mas você pode ouvir o que eu vou falar para você. A tua sorte será mudada. Deus vai te restituir em dobro. Antes você conhecia Deus de ouvir falar, mas agora você vai conhecer a Deus de andar com Ele. O homem foi infiel com você, mas Deus será fiel e vai te tirar do buraco da morte. Ieracaya lamanacaya labaque. Um barulho de vento, uma espécie de tempestade, nem ele sabia o que era, movendo a terra, e o barulho ia aumentando. Ele disse: o barulho está aumentando. Ele começou sem ouvir nada, ele começou sendo acusado falsamente, mas Deus vem. Foram meses que se passaram, mas Deus vem. Eu não sei quantos anos você está esperando, mas saiba de uma coisa: levanta a tua mão direita e diga: Deus vem. Deus vem. Deus vem. E canta comigo assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Levanta as mãos e diga: a Ele a glória. Tarabacaialabaxaia. A Ele a glória. Ele não sentia nada, mas ele ouvia. Quando você não puder sentir, ouça. Eu não estou sentindo Deus, mas eu escuto Deus o dia inteiro. Eu não sinto Deus, mas a minha casa põe louvor. Eu não sinto Deus, mas eu ligo, boto até o Júnior Trovão pregando. Eu não escuto nada, eu não toco sem fé, eu não sinto nada, mas eu escuto, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente que precisa ver para crer. Eu quero ver, eu quero arrepio, eu quero alguém me profetizando. Deus veio em forma de vento, não veio em forma de trovão nem em fogo. Por quê? Imagina o trovão e o fogo para um cara que está só osso. Ele conhece minha estrutura. Ele vem conforme a nossa estrutura para a gente suportar a presença dele. Se você está batido, doente, cansado e destruído, ele não vai vir em forma do trovão que você espera. Ele vai vir no cício tranquilo e suave. De vez em você ficar reclamando que você não está ouvindo nada, começa a ouvir que os chacais já se calaram. Ele primeiro cala a boca de Satanás. Ele primeiro bota o pé na cabeça do diabo. Ele primeiro vai pregar aos espíritos aprisionados. Depois ele volta para gritar que está consumado. Aleluia, dá um aleluia bem alto. Ele vem conforme a tua estrutura. Jó era um caco, com um caco na mão, arrebentando a sua pele. Mas tinha limite. Ninguém destrói nervos, ninguém destrói tendões, ninguém arrebenta a tua vida. O homem mais íntegro do Oriente agora está sentado sozinho. A Bíblia não diz que ele cantou. Ele não cantou: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Ele não cantou, ele não orou, mas ele não se calou. E às vezes a gente fica sendo acusado por Satanás. Por que você não cantou quando você estava todo ferrado? Mas como é que eu vou cantar? Até o levita uma hora não vai cantar. Você está num buraco de morte, você vai cantar? Não cantou, não pregou, não louvou, não adorou como a religião manda, mas ele reclamou, ele questionou com o pouco fôlego que ele tinha de vida. Ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. E ele desejou não ter saído do ventre da mãe dele. Mas quando você tem relacionamento, brigar é um relacionamento. Quando você não tem relacionamento, você ignora. Por isso toma muito cuidado. Você fica brigando: ai, tô acabando com esse relacionamento. Tá nada, tem relacionamento. Ele se relacionava com Deus. Ele disse: não gostei do que você fez. Eu não estou entendendo nada que você está fazendo, mas eu não te largo. Eu não sei o que você está fazendo, Deus, mas eu não consigo deixar de te adorar. Eu não sei o que você está fazendo, mas eu sou apaixonada por Jesus. Eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei o que você está fazendo, Deus, mas vira e mexe, eu estou lá olhando ali, ó. Eu estou ali olhando, ó, para ver o que Deus vai falar comigo. Ninguém pode abater a fé de um servo provado por Deus. Tem anjo servindo Jó, tem anjo te servindo na tua casa.
Arabacaia laia. Somos cacos segurando cacos. Quantas pessoas aqui estão destruídas em áreas que você está segurando um caco, mas você é um caco. Você está tentando não enlouquecer. Você é um caco do que restou da sua família. Você é um caco do que restou da sua empresa, da sua saúde, do seu sacerdócio e da sua fé. Tem gente aqui que está aqui dentro, que está ferida, sangrando por dentro, tentando se manter viva enquanto questiona o céu. Jó representa hoje à noite aqui todos aqueles que ainda estão de pé sem entender por que caíram. Mas a história não termina aí não. Ele diz: eu nunca deveria ter nascido. Nessa hora Deus falou: acabou. Acabou. Eu amo ele. Fui eu que fiz ele no ventre da mãe. Fui eu que desejei, embora o pai e a mãe quisessem matar. Eu cerco pela frente, eu cerco por trás. Eu coloquei os cabelos, os olhos, a digital. Agora eu vou agir. Se você entrou aqui essa noite e chegou no seu limite, está pedindo perdão até por aquilo que você não fez. Sabe o que Jó fez? Ele buscou o caminho de volta. Peraí, onde eu errei? Peraí. Volta a fita. Vou liberar perdão por aqueles que me machucaram. Então Jó começa a orar pelos amigos. Que graça ia ter se Deus levantasse Jó e não tivesse mais amigos? Se tivesse Jó e não tivesse comunidade, não tivesse família? Não era que nem aqui uma igreja desse tamanho, que se você quiser, você não olha na cara de não sei quem, você nunca mais vai ver essa pessoa. Era uma comunidade pequena. Então ele precisava ter restauração familiar, fraternal. E aprenda uma coisa na vida: saiba lidar com gente fraca, porque os fracos sempre vão fugir. E Jesus sabia lidar e nos ensinou. Deus restaura Jó. Ficou com a mãozinha toda sangrenta, sem unhas, segurando um caco durante meses. E a Bíblia diz que na hora da restauração, seus amigos vieram de todos os cantos, de todos os lados, e trouxeram para ele um anel. Esse anel representa autoridade. Eles olharam e falaram: nunca vi uma fé igual à tua, Jó. Jó, se você tinha poder, agora você tem o dobro. Antes a gente te bajulava, agora a gente te ama, Jó. Não tinha mais verme. Cada um dos seus irmãos trouxe prata e um anel. Todos os irmãos de Jó, todos os que conheciam, foram comer com ele na sua casa. A casa dele voltou a ser uma zona, ele voltou a ser amado. Agora era aliança, autoridade e honra. Antes Deus consolava Jó quando dava alguma coisa errada. Agora não foi consolo, agora foi coroar Jó. Jó, não vou te consolar, eu consolo os que não me conhecem, mas você eu vou coroar. Eu vim aqui para falar para você essa noite que Deus te conhece, e Ele não veio essa noite aqui para te consolar, para trazer essa palavra, mas para avisar você que no lugar da sua cinza, das tuas vestes sujas, das tuas vestes de dor, de provação, Ele colocará uma veste limpa e te entregará um anel de autoridade sobre Satanás, suas mentiras, sobre o juízo, porque Deus fará justiça e te dará o dobro.
Deus ouviu cada gemido. Deus ouviu cada lágrima. Contou cada dia. O caco tem que cair da mão para o anel vir. Mas tem gente que acostumou com o caco, sabe? Tem gente que gosta. Ó, gente, tudo que eu estou passando. Olha, gente, eu sou uma pessoa muito ferida, viu? Olha aqui como eu me ferro, olha, gente. Tá vendo, gente, ó? Eu não tenho amigo. A minha mulher disse que eu tenho bafo. Eu não tenho dinheiro, eu perdi tudo. Ou você segura o caco, ou você joga fora para botar o anel. O que é o anel aqui? Dá um glória. Larga o caco. Agora, Deus multiplicou as posses dele. Tudo dobro. Tudo dobro. Mas ele teve 7 filhos e 3 filhas. E Deus levou os 7 filhos e as 3 filhas. Mas ele não recebeu 14 filhos e 6 filhas. Ele recebeu de novo 7 filhos e 3 filhas. Por quê? Por quê, Robinho? Por quê, Lucas? Vem aqui e me fala qual a tua teoria. Lucas, qual que é a sua teoria? Por que 7 filhos e 3 filhas? Porque os outros 7 que estavam na terra são contabilizados no céu. Dá uma salva de palmas a Jesus. Os filhos deles não morreu, o filho de Jó não morreu, eles foram apenas levados ao céu. Não precisava dar mais 10 filhos para dar mais conta. Não precisava dar 10 homens e 6 meninas. Não precisava dar o dobro, metade já estava lá esperando o Jó. Então Jó responde ao Senhor: eu sei que pode fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Levanta a tua mão direita e diga assim: eu sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Daí Deus começa a reconstruir o homem. O homem está todo não tem UTI para ele. Quem é que reconstrói? O médico da UTI. Primeiro os ossos gastos, os nervos zoados, os músculos, a pele, os cabelos, as unhas. Quando o Jó acorda, ele está jovem. Quando o Jó acorda da luta, ele fala: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu nem percebi que eu sofri tanto assim. Ah, pastora, pelo amor de Deus, isso é verdade? Lógico que é. Veja uma mulher que faz plástica. Ela fica toda arrebentada falando: nunca mais eu faço nada. Passa 2 anos, ela está lá com a touquinha. O que você vai fazer? Um retoque. Nunca mais na minha vida eu tenho filho, que dor desgraçada. Passa 2 anos, está lá outra embuchada com aquela melancia na barriga, para passar tudo de novo. Esquece. Isso é um mecanismo de cura divina. É assim que você não fica parado nos seus traumas. Levanta a tua mão direita e diga: eu não vou ficar parado. Os meus ouvidos já tinham ouvido falar de Deus, mas agora os meus olhos viram a Deus. Eu não sei como eu entrei nessa situação, nessa cova, mas eu também não vou saber como eu vou sair. O que eu sei é que eu vou sair do buraco e vou glorificar a Deus
todos os dias da minha vida. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Levanta do teu lugar e diga comigo: eu sei. Diga: eu sei que o meu Redentor vive. Mais uma vez, eu sei